gravando nossa aula. Então, boa noite a todos e a todos presentes. Nós vamos iniciar aqui a nossa aula, já pensando no segundo bimestre. Nesse momento a gente vai estar falando de processo administrativo, que é basicamente o processo mais desenvolvido pelo administrador. Processo administrativo. Antes de chegarmos o que realmente é processo administrativo, vamos fazer um apanhado até chegarmos aqui ao processo administrativo. Lembrando que, quando se começa a falar, o processo administrativo é o conjunto das funções administrativas, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas só se fala em processo administrativo já na metade do século passado. Onde tudo começou sobre as funções administrativas, nós falamos sobre isso em aulas passadas, quando nós vimos na teoria clássica de Henri Fayol, que ele determinou que todo administrador ele desenvolve funções dentro da organização, funções básicas chamadas funções administrativas. E lá ele citou as funções administrativas, que era o POC3. Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. POC3. Só que, quando ele citou o POC3, ele disse apenas que eram funções do administrador, responsabilidades na vida do administrador. Mais à frente, na teoria neoclássica, onde vai rever os conceitos da teoria clássica de Fayol, na teoria neoclássica ele vai fazer o seguinte. Então, na teoria neoclássica, ele já vai trabalhar o processo administrativo de fato. Ele vai rever as funções administrativas, processo administrativo, agora, tendo como seu principal autor Peter Drucker, né? Peter Drucker já dentro do processo da teoria neoclássica, e ele vai rever essas funções administrativas. Ele vai dizer o seguinte: essas funções administrativas elas são sistêmicas, elas precisam funcionar juntos em engrenagens, e elas formam o conjunto dessas funções administrativas, elas vão formar um processo maior chamado de processo administrativo. Já na teoria neoclássica, que ele vai chamar o conjunto dessas funções administrativas de processo administrativo. E ele vai rever essas funções administrativas, e nós vimos já que o que era 5 funções administrativas, ele vai citar apenas 4, né, que o prever vai se transformar em planejar, o organizar permanece, o comandar e coordenar se juntam, se tornando apenas o coordenar, comandar, liderar, comandar, e tem o controle que permanece também. Então, ficam apenas 4 funções administrativas, o que antes eram 5 funções administrativas. Então, a grande diferença entre o começo do século com Henri Fayol e a teoria clássica é que ele cita apenas funções administrativas, e são 5. Já na teoria neoclássica, revendo o postulado de Fayol, Peter Drucker ele já transforma em apenas 4 funções administrativas e diz que o conjunto essas quatro atividades elas vão gerar o que nós chamamos aqui na frente, que vamos falar agora de processo administrativo. Para deixar bem claro o que é processo administrativo e como surgiu o processo administrativo. Na teoria neoclássica. 1 minuto, por favor. 1 minutinho. Desculpem, estava só corrigindo o erro. Então, processo administrativo é uma sequência de ações que sucedem para chegar a um determinado ponto.
ações que nós vamos desenvolver para se alcançar o objetivo. É um meio, método, ou maneira de se conduzir ações e atividades. E também dizemos que o processo administrativo é o conjunto sequenciado das funções administrativas. Lembre, conjunto sequenciado, quer dizer, planejar, organizar, dirigir e controlar. Uma sequência. Ainda sobre o processo administrativo, ele tem suas principais características. Ele é cíclico e repetitivo. Quando diz que é cíclico e repetitivo, quer dizer que ele é um ciclo. Ele tem um ciclo e se repete porque ao final de um processo ele gera um novo processo. Sempre ao final de um processo vai gerar um novo processo. Quer dizer, você constantemente, o administrador, ele está trabalhando processos administrativos. Ele vai terminar aquele planejar, organizar, dirigir, controlar, e ele já vai fazer uma nova atividade onde vai precisar planejar, organizar, dirigir, controlar, e depois ele vai precisar fazer nova atividade onde ele vai ter que planejar, organizar, e assim sucessivamente. Então, é cíclico e repetitivo. É interativo porque cada função interage com as demais, não dá para separar, trabalhar só planejamento e não trabalhar as outras funções, então você precisa trabalhar as 4 funções. É um processo que requer o uso de todas as funções. Então, ele é interativo, ele interage todas as ações e funções, elas vão interagir entre si para poder funcionar. Se não tiver essa interação, não há funcionamento do processo. É iterativo porque é uma sequência de passos. Por ele ser cíclico, quer dizer que ele vai ser um círculo, um ciclo. E sendo um ciclo, ele é iterativo, porque ele representa passos, etapas. Iterativo quer dizer a necessidade de seguir etapas, seguir passos. Como planejo primeiro, depois eu organizo, depois eu coordeno, comando e depois eu controlo. E assim renova o ciclo. Então, ele é iterativo. E é sistêmico porque ele sozinho não trabalha. Se eu pegar só uma função administrativa, a organização, eu vou precisar pensar no planejamento e no controle e na coordenação. Não tem como isolar uma função administrativa. Ela faz parte de um sistema, a função administrativa. Que sistema é esse? É o sistema do processo administrativo. Então, ele é composto de partes, como um sistema, que são as funções administrativas, e são interagentes, são interdependentes, são essas a essência de um sistema. Então, ele é sistêmico também. Então, são as características principais do processo administrativo: cíclico e repetitivo, interativo, iterativo e sistêmico também. Há outras características, essas aqui são as mais básicas do processo administrativo. E aqui nós vemos na figura, no diagrama, uma representação do processo administrativo. A definição mais básica, mais fácil e básica do processo administrativo é conjunto das funções administrativas para se alcançar um objetivo. Então, é o funcionamento das funções administrativas que vão levar a um objetivo, e isso é a definição mais básica do processo administrativo. Então, eu tenho componentes desse processo administrativo que são as funções administrativas. Como é que funciona? Os insumos entram num sistema, olha, o sistema, os insumos, o que são insumos? Matéria-prima, informação, tecnologias, para poder eu usar os recursos internos da organização, que vão trabalhar o planejamento, organização, direção e controle, tudo integrado, iterativo, cíclico, para poder gerar resultados que vão se apresentar na saída do sistema. Então, isso aqui é um sistêmico. E eles estão presentes em um ambiente qualquer, num ambiente externo aí. Então, essa aqui é uma representação gráfica de um processo administrativo. E aqui nós temos uma representação melhor desse processo administrativo. Os insumos, que são os recursos que vão entrar, que vão
dar condições do funcionamento desse sistema, humano, financeiro, materiais, tecnológico, informação, que serão usados para planejar, organizar, dirigir e controlar as funções administrativas para poder transformar esses insumos em produtos ou serviços que irão dar respostas ao ambiente, quer dizer, desempenho, objetivo, produto, serviço, eficiência e eficácia, são gerados a partir desse processo administrativo. Então, tem que se atentar aqui, quando nós falamos de processo administrativo, é o conjunto das funções administrativas que todo gestor ele vai ter que desenvolver dentro das suas atividades, Então, vamos lá, continuando. Vamos falar sobre cada uma dessas funções administrativas que fazem parte do processo administrativo, a gente vai ver um pouquinho. Eu quero atentar para um detalhe. A maioria dessas funções administrativas, basicamente todas elas, na verdade, essas questões aqui, vocês vão ter disciplinas específicas para trabalhá-las, para ter um conhecimento mais específico sobre elas. Aqui a gente vai fazer um apanhado, a gente já vai abrir a mente de vocês para essas funções administrativas, mas vocês vão ter maior detalhamento em disciplinas específicas, como, por exemplo, no planejamento, você vai trabalhar um pouco mais de planejamento, principalmente quando for falar de gestão estratégica, ou planejamento estratégico. A organização, direção e controle, vocês vão ter uma disciplina, 2 disciplinas básicas, onde se trabalha essas funções administrativas com mais detalhamento. OSM, Organização, Sistemas e Métodos, e também Sistemas Administrativos. Aí vocês vão trabalhar mais um pouco dessas disciplinas. Então, vocês terão ainda detalhamento para melhor compreender, porque há necessidade de compreender com mais detalhes cada uma dessas funções administrativas. Elas envolvem muitos elementos. O seu desenvolvimento, a sua prática. Então, nós precisamos compreender com detalhes cada uma dessas funções administrativas. Mas nós vamos fazer um apanhado sobre elas, aqui e agora, para a gente já ter uma base. Quando a gente fala em planejamento, as funções principais do planejamento é essa: definir sua missão, a missão da empresa, formular objetivos, tem que ser claros para que a gente possa alcançá-los, definir os planos para alcançar esses objetivos e desenvolver, pensar em atividades, programar atividades. Na organização, logo após planejar, nós vamos organizar os recursos que tem disponível e se apresentam disponível para a empresa, dividindo os trabalhos, designando as atividades e tarefas, agrupando as atividades em órgãos específicos, alocando os recursos, distribuindo esses recursos e definindo a questão da autoridade e da responsabilidade sobre o desenvolvimento das tarefas. Isso já é organização. Na função da direção, você vai designar pessoas, coordenar os esforços dessas pessoas, processo de comunicação, processo de motivação, processo de liderança e de orientação. Então, tudo isso são atividades específicas da direção. E no controle já é uma questão de definir os padrões que serão utilizados para comparação do que está sendo produzido, monitorar o desempenho das atividades, dos produtos, processos, avaliar o desempenho dentro das atividades e promover correções quando hora forem necessárias dentro do processo. A gente vai falando um pouquinho mais de cada um agora. Vamos falar agora da função administrativa planejamento. Mas antes disso, eu quero perguntar para vocês sobre o processo administrativo. Feedback rápido. Até aqui, deu para entender o que é o processo administrativo? Me ajudem aí. Preciso do feedback de vocês. Processo administrativo. Estamos compreendendo? Compreenderam? Alguém pode falar, pode se manifestar, abrir o microfone e falar para mim aí. Gostaria que vocês falassem.
Deu para entender direitinho o que é um processo administrativo? Boa noite. Boa noite. Deu sim, professor. Está dando para compreender legal. Ótimo. Então, toda vez que você desenvolver uma atividade onde requer planejamento, organização, direção e controle, significa que você está desenvolvendo o chamado processo administrativo. Correto? Se mais alguém quiser perguntar alguma coisa que ficou dúvida agora, você pode perguntar, para eu poder partir para o momento seguinte. Posso continuar? Pode sim, pode prosseguir. Ótimo, muito bom. Então vamos lá, eu vou continuar aqui, para não perder tempo. Vamos para a função planejamento. A função planejar, basicamente planejar é definir objetivos e o caminho para alcançar esses objetivos, os planos que nós chamamos. Nós definimos o objetivo e desenhamos os planos que levarão ao alcance desse objetivo. É isso que se faz no planejamento. Para isso, precisamos definir os recursos, definir os prazos, definir as metas, definir a distribuição das atividades, definir quantitativo, precisamos definir valor financeiro. Tudo isso é devidamente organizado em planos para alcançar o objetivo que se pretende chegar. Então, eu quero, até o final do ano, eu quero finalizar o curso, até o final do ano, estou fazendo o curso, quero finalizar nesse ano esse curso. E agora, o que eu preciso fazer para chegar lá nesse objetivo? Então, isso que eu vou precisar fazer para chegar a esse objetivo, que é finalizar o curso até o final do ano, são os meus planos. Eu vou precisar de um recurso financeiro, preciso fechar o recurso financeiro para o pagamento desse curso até o final do ano, preciso definir o prazo, preciso definir outros recursos, então tudo isso ele é pensado aqui no planejamento, onde eu vou definir o que a organização pretende fazer no futuro e como vai fazê-lo. Define os objetivos para o futuro e desempenho e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançar esse objetivo. Quando nós falamos em definição do planejamento, do processo de planejamento, olha só, mais uma vez a gente fala processo aqui. Digamos que nós temos o processo administrativo, que é composto a planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, podemos dizer que planejamento é um subprocesso do processo administrativo. Mas quando a gente está olhando somente para o planejamento, vamos dizer que é o processo de planejamento. Mas se olhar em relação ao processo administrativo, então o planejamento seria um subprocesso do processo administrativo. Mas se tratando do planejamento, por ele ser um processo, significa que ele tem atividades que devem ser desenvolvidas ao longo do seu trabalho do planejamento. Por isso, também é considerado processo. Por exemplo, definição dos objetivos. Eu preciso definir os objetivos, para onde queremos ir, verificar a situação atual, onde estamos agora, porque para alcançar eu preciso saber como é que está a situação, o que, que eu tenho, como é que estou, desenvolver premissas em relação ao futuro, o que vamos ter pela frente, analisar alternativas de ação, caminhos possíveis, escolher uma alternativa entre os caminhos possíveis e implementar o plano e avaliá-los. Então, eu tenho que saber como é que eu vou implementar e como é que eu vou avaliar. Não estou dizendo aqui que eu já vou começar a avaliar, implementar e avaliar. Não, é como irei implementar e como irei avaliar, quais serão as ferramentas usadas para implementar e para avaliar. Eu preciso prever tudo isso, eu preciso planejar tudo isso. Então, o planejamento, ele requer todas essas etapas aqui, esses passos aqui dentro de um processo, é o processo de planejamento. A gente vai ver que o planejamento, ele é diferente dependendo do local onde ele está dentro da estrutura organizacional. Nós lembramos que a estrutura organizacional ela é dividida em operacional, tático e estratégico, não é isso mesmo? Desses três níveis, no operacional, na base, no intermediário, que é o tático, e estratégico, que está no topo da nossa estrutura. Então, voltando para cá, a gente vê que há uma necessidade de definir, olha, qual é o papel, qual é o tipo
de planejamento que eu vou usar em cada um desses níveis. Esses níveis aqui, eu não posso usar o mesmo planejamento aqui, um planejamento único para tudo isso aqui, eu não posso. Cada nível desse aqui vai desenvolver um planejamento específico para esse nível. Então, no nível institucional, o planejamento é chamado de estratégico. Então, toda vez que nós falarmos em planejamento estratégico, a gente está vinculando ao nível institucional, ao topo da estrutura. Toda vez que nós falarmos de planejamento tático, é aquele que está sendo desenvolvido a nível intermediário, nível de gerências, de departamentos. E toda vez que nós falamos em planejamento operacional, são aqueles planejamentos que são feitos a nível de operação, de tarefa, desenvolvimento das atividades. E aqui tem o conteúdo. E, no nível institucional, esse planejamento estratégico ele é genérico e sintético. E em relação à amplitude, ele é orientado para toda a organização. No nível intermediário, tático, o tipo de planejamento é tático, e o conteúdo dele é bem genérico em relação ao setor, ao departamento onde ele vai ser aplicado. E ele tem como amplitude dele a um nível de unidade organizacional, a nível de departamento. No nível operacional, o planejamento é chamado de planejamento operacional, ele tem o seu conteúdo mais detalhado e analítico. É o planejamento a nível de tarefas, de atividades desenvolvidas pelos operacionais, pelos profissionais ali. E a amplitude desse planejamento é a nível também de operação. A nível de operação. É planejado, por exemplo, como é que vai ser o dia de vendas hoje ali no setor, no grupo de vendas, da equipe de vendas. Como é que vai ser o trabalho de vendas para hoje? Então, tudo isso eu preciso ter um planejamento diferente em cada nível, em cada parte da minha estrutura. Eu vou ter planejamentos diferentes. Olha, planejamento estratégico no nível estratégico, planejamento tático no nível tático e planejamento operacional no nível operacional. Então, quem desenvolve esses planejamentos aqui no estratégico, os executivos, né, o CEO e os executivos. No nível tático, os gerentes, coordenadores, e no nível operacional, quem vai desenvolver esse planejamento são os supervisores. Aqui falando um pouco de cada planejamento. Planejamento estratégico, que é executado a nível estratégico, a nível de topo. Orientado para o futuro, ele tem um longo prazo para... o alcance desse planejamento é de longo prazo. Ele deve englobar toda a organização e é sistêmico à organização. Ele tem forma de aprendizado organizacional, quer dizer, um ambiente complexo, competitivo e mutável. Em cima disso aqui que é desenvolvido o planejamento estratégico. E assenta-se sobre 3 parâmetros. A visão de futuro, ele vai olhar para o futuro da organização, leva em consideração os fatores ambientais para poder desenvolver o planejamento estratégico e os fatores internos também. Então, ele é bem amplo, o planejamento estratégico. É um planejamento desenvolvido para toda a organização. E aqui nós temos um exemplo de um diagrama que representa os processos, o processo do planejamento estratégico, que são suas etapas. Formulação da missão, valores, análise dos ambientes e definição dos objetivos de estratégia para depois se obter os planos e executar esses planos e avaliá-los. Vocês vão ter mais detalhes sobre planejamento estratégico e gestão estratégica, administração estratégica, mais à frente, numa disciplina específica para isso. Sobre o planejamento tático, que é o planejamento do nível gerencial, envolve uma unidade organizacional. Cada unidade organizacional envolve o seu plano estratégico. Por exemplo, o departamento de RH vai desenvolver o seu plano tático, o departamento financeiro vai ter o seu planejamento tático e assim cada unidade terá um planejamento específico para ela. Então, os planos táticos, planejamento tático, são desenvolvidos em suas áreas: produção, financeiro, marketing e recursos humanos. Eu quero chamar a atenção num detalhe. Olha só, nós estamos falando bem aqui planejamento tático e bem aqui nós temos planos táticos. Qual é a diferença entre planejamento tático e o plano tático?
Quero chamar bem a atenção desse detalhe, porque muitas vezes a gente se imagina que é a mesma coisa. Planejamento tático Pode comer aí, viu? Tá, e vai cobrir lá. Planejamento tático. Planejamento tático de plano tático. A diferença é que o planejamento é todo o processo de pensar o que se vai fazer. Pensar, e aí você vai fazendo as anotações, vai gerando o material em cima do que você está pensando aqui. Ó. No planejamento tático, é a construção. E aí você vai fazendo as anotações, fazendo os esboços, tudo isso é etapa de planejamento. No momento que, por exemplo, você finalizou o planejamento, aí o grupo disse assim, pronto, fechamos. Vocês anotaram tudinho aí, tá? Criaram o manual, o modelo, tá? Fechou? Tá ótimo. Então, a partir do momento que eu finalizo o planejamento, finalmente desse planejamento ele vai se tornar o que nós chamamos de planos. O que são planos? Plano é o resultado de todo um processo de planejamento. Então, todo um processo de planejamento, ele vai resultar em um plano. O que é o plano? É aquele material que foi construído, o regimento, o manual, a produção ali literária, o guia, que vai servir para implementar aquilo que foi pensado. Vocês paramos um dia, fechando aqui, combinando aqui, tal, vamos fazer dessa forma, porque nós queremos isso, nós queremos aquilo, e vai pensando dessa forma, e vai fazendo as anotações, o secretário vai anotando, depois vai colocar no computador, e vai fazer aquele caderno lá, aquele livro, que vai ser, no final, vai ser o plano sobre tudo aquilo que foi pensado, foi fechado, naquela reunião, naquele encontro. Então, nós temos o planejamento, é a construção de um plano que será usado para implementar as ações. Está dando para entender? Então, não é a mesma coisa. O planejamento é a construção e o plano é o objeto final, construído a partir do que foi planejado. Certo? Por isso nós temos planos táticos, já é o material que você vai usar para usar como referência para implementar aquilo que foi pensado no planejamento tático. Então, aí dentro do planejamento tático são construídos planos para cada uma das áreas funcionais aplicarem. Planos de produção, planos financeiros, planos de marketing, planos de recursos humanos e assim, se tiver outra área. Deu para entender, gente, a diferença entre planejamento e plano? Deu sim, professor. Ah, ótimo. Quero muito que vocês compreendam e façam essa diferenciação, porque no momento que alguém argumentar e dizer, vamos construir o plano aqui, não, nós vamos fazer o planejamento agora. Claro que o plano será o resultado desse planejamento. O plano é o resultado do planejamento. Então, quando nós falamos aqui, olha, nesse diagrama representa a funcionalidade, como é construído cada um deles. Primeiro, é pensado o planejamento estratégico, lá no nível executivo, pelos executivos, pelo CEO e seus diretores. Depois que eles finalizam o planejamento estratégico, ele é encaminhado para os departamentos, no nível gerencial, para eles alinharem esse planejamento estratégico às suas áreas. Tá? A partir, isso aqui é o norte. A partir dele, já cada um vai desenvolver o seu planejamento para alcançar os objetivos que foram traçados aqui. Então, cada um desenvolve o seu planejamento em sua área. E que vai desdobrar ainda nos planos operacionais, o planejamento operacional, que vai gerar os planos operacionais dentro de cada atividade específica. Tá? Cada atividade depois vai ter o seu planejamento operacional para desenvolver essas atividades, à luz dos planos táticos, planejamento tático, à luz do planejamento estratégico. Então, constrói aqui, depois
evolui para cá, e há um ajuste aqui, há uma construção aqui, e depois vão construir aqui os operacionais. Então, é assim que funciona o desenvolvimento dos planejamentos. E aí nós temos, finalmente, o operacional, né? O planejamento operacional, que ele vai gerar, no final, os planos operacionais. Eles vão pensar no que fazer, colocar no papel, fechou, gerou o plano operacional. Agora vamos colocar em prática esses planos operacionais. Estão voltados para a eficiência e ênfase dos meios, quer dizer, desenvolver as atividades. Eficiência porque ele vai se preocupar em desenvolver as atividades da melhor forma possível para poder alcançar os objetivos. Então, esse planejamento operacional vai desenvolver planos que são classificados em procedimentos, orçamentos, cronograma e avaliação de riscos. São as principais atividades operacionais desenvolvidas. Os 4 tipos de planos operacionais, que são gerados no nível operacional. O planejamento vai gerar esses planos operacionais, que são relacionados ao trabalho, a como vai ser desenvolvido o trabalho. Vai gerar como o plano operacional, que é chamado de fluxograma, que é o fluxograma. Fluxograma é a sequência como deve ser desenvolvida a atividade. Seria tipo assim, ó, eu quero que você venda esse produto. Bom, mas eu vou te dizer quais são os passos para você chegar até o cliente, abordar e apresentar o programa do produto. Então, isso eu chamo de fluxograma. Vocês vão ter isso aqui com mais detalhes à frente. Então, eu também penso no plano operacional de orçamento em relação a recursos, como é que vai ser pago, recebido, o que eu vou trabalhar com recurso financeiro, como será feito isso. O cronograma é um plano de tempo que se estabelece sobre o desenvolvimento das atividades. Regras e normas é sobre comportamento e políticas que devem ser seguidas como parâmetro para desenvolver as atividades. Então, todos isso aqui, esses elementos, geram planos operacionais que precisam ser estabelecidos e seguidos no desenvolvimento das atividades. Bom, nós falamos aqui sobre planejamento. Resumindo, planejamento, que ele é distribuído em níveis organizacionais, planejamento estratégico, tático e operacional, e que vão desenvolver planos exatamente semelhantes ao planejamento. Planejamento estratégico, plano estratégico, planejamento tático, planos táticos, e planejamento operacional, planos operacionais. Espero que está sendo muito rápido. Está dando para compreender aí vocês. Está dando para compreender? Que a gente entendeu sobre planejamento? Me ajudem aí? Alguém pode se manifestar? Deu para entender sobre planejamento até aqui? Sim, deu. Ótimo, muito bom. Obrigado. Vamos lá para a organização? É a segunda função administrativa que faz parte do processo administrativo. Então, é o subprocesso da organização em relação ao processo administrativo. Compreende o momento da ordenação e agrupamento das atividades e recursos visando o alcance dos objetivos e resultados estabelecidos. Quer dizer, no momento que você já planejou e já obteve os recursos, então eu tenho que colocar tudo no seu lugar para poder as coisas funcionarem. Porque se não estiverem devidamente organizados, recursos, processos, nada vai funcionar. Então, eu preciso dar ordem, agrupar de forma adequada os recursos para poder começar a trabalhar. Para a adequada organização de uma empresa, pode-se considerar o desenvolvimento de alguns aspectos, principalmente os seguintes. Então, dentro do processo de organização, nós temos analisar objetivos do trabalho, dividir o trabalho, fazer a divisão do trabalho para poder ver quem vai fazer o quê, definir as responsabilidades no sentido de chefia e liderança, definir os níveis de autoridade, quem está subordinado a quem, desenhar a estrutura organizacional. O fim de um processo de organização, eu posso dizer que eu finalizo a organização quando eu alcanço bem aqui, ó, o desenho da estrutura organizacional. Quando eu finalizo o processo de organização, eu tenho como final a estrutura organizacional. É isso que vai
e definir a conclusão do processo de organização. Então, quando eu falo em organização, ele vai definir a chamada estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional, ela vai ser, seria muito bem quando a gente chega e seria mais ou menos. A gente chega na casa e a gente termina a obra da casa e pegou os móveis, colocou tudo no lugar e pronto, agora já vai morar. Mas para morar, a gente precisa colocar todos os móveis no lugar. Tudo certinho no seu lugar. Então, quando eu finalizo isso, aí eu olho para a casa toda montadinha, organizadinha e tal, então parece que eu estou vendo ali a estrutura organizacional da casa. Finalizei, gerei essa estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional é o conjunto ordenado de responsabilidades, autoridade, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa. Quer dizer, eu vou ter a estrutura organizacional quando eu tenho esses fatores aqui devidamente organizados. Ó, as responsabilidades, a autoridade, o processo de comunicação e processo de decisão. Está tudo organizadinho, então eu já tenho a estrutura organizacional. Uma estrutura organizacional ela é composta de dois subgrupos, duas estruturas, chamada estrutura informal e estrutura formal. A estrutura formal é aquela estrutura que ela foi deliberada, foi pensada, planejada, organizada, de forma formal. Ela é representada por uma estrutura, por um elemento, por um diagrama chamado de organograma. Aqui nós temos a definição dessa estrutura organizacional montada. Então, ela gera o que nós chamamos de organograma. Quando eu tenho isso aqui, eu estou dizendo que aqui eu tenho uma estrutura formal. Uma estrutura formal. A estrutura informal é aquela que surge espontaneamente, né? Ela se desenvolve de forma espontânea, é da interação das pessoas. A gente não vai ver nenhum grupinho aqui, escondidinho aqui, desenhado aqui, porque não existe isso, é informal. Então, as pessoas se juntam e buscam coisas que sejam comuns a elas e elas vão trabalhar movido por isso, por essas ações comuns. Elas vão se ajudar, vão se proteger, vão se auxiliar no trabalho, tudo isso dentro dos grupinhos informais, chamado de estrutura informal, que faz parte de toda a organização. Toda organização tem sua estrutura formal, mas também tem sua estrutura informal, que é importante que o administrador saiba lidar com essa estrutura informal. Isso é organização, a segunda função administrativa. Vamos falar do processo de direção, a função de direção, ou subprocesso do processo administrativo, subprocesso de direção. É um processo administrativo que vai conduzir e coordenar o pessoal na execução das tarefas antecipadamente planejadas. Já que, nesse momento, depois que você colocou tudo no lugar, bom, agora você vai fazer as pessoas trabalharem. A direção é a função que lida com fazer com que as pessoas executem de forma hegemônica o trabalho. Então, para isso, eu vou ter que liderar, eu vou ter que motivar, eu vou ter que influenciar, comunicar, orientar, motivar e liderar as pessoas para desenvolver as tarefas. Entenda uma coisa, administrador, ele não executa. Administrador faz com que as pessoas executem por ele. Tá? Então, para isso, ele vai precisar dessas competências aqui para poder fazer com que as pessoas, os operadores, os operacionais, desenvolvam suas atividades de forma eficiente e eficaz, com efetividade. Então, é na direção que eu vou fazer esse trabalho. Refere-se ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Quando se fala em direção, nós trazemos à tona a figura de McGregor, onde ele falou lá nas teorias motivacionais que o gestor ele precisa assumir o papel de líder, não tanto de chefe. Porque quando ele é chefe, gerente aqui no papel de chefe, ele está mais preocupado com a teoria X, em fazer as pessoas trabalharem, né, que não vai gerar um resultado tão próspero
tão eficiente quando assume o papel de liderança, baseado na teoria Y, e vai desenvolver equipes de trabalho. O gerente, ele vai assumir o papel de gerente-chefe quando o perfil dos profissionais que ele tiver ali para trabalhar forem perfil X, né, que gostam de ser subordinados, que aceitam subordinação, que só executam as tarefas mediante força, mediante coação. Então, ele vai assumir mais o papel de gerente. Ele se torna um líder quando ele vai encontrar pessoas no perfil Y, colaboradores no perfil Y, que gostam de estar desenvolvendo suas atividades e buscam coisas maiores e melhores. Então, ele vai ser um motivador, colaborador, um líder para esse grupo. Além desses dois perfis de profissionais que você vai ter que atuar na direção, ainda tem um outro tipo de profissional que nós vamos encontrar na empresa. Tem as pessoas do perfil X, tem as pessoas do perfil Y e tem aqueles do perfil Z. Douglas MacGregor, ele definiu teoria X e Y. Douglas MacGregor definiu teoria X e Y em cima dos comportamentos dos indivíduos na organização. Comportamento X, comportamento Y. E já William Walsh, ele agregou, ele acrescentou a teoria Z, XYZ. Teoria Z foi acrescentada por William Walsh, que ele diz o seguinte, que ainda há pessoas dentro lá da organização que ele já tem um pensamento muito mais evoluído. A filosofia de emprego a longo prazo, de trabalho a longo prazo, querem prosperar dentro da organização, ênfase no planejamento e desenvolvimento da carreira, são pessoas que buscam carreira dentro da empresa, que participam e querem participar e querem contribuir no processo decisório, são envolvidos, né? Eles se envolvem com todos, se relacionam bem com todo mundo. Então, esse perfil de empregado aqui é chamado teoria Z, perfil Z, segundo William Walsh. Então, nós temos esses três perfis que são importantes saber trabalhar com eles no processo de direção, na função direção. E aqui nós temos finalmente a função controle, né? A função controle que é encarregada de definir padrões de desempenho, monitorar as atividades, compará-las e, se necessário, fazer implantação corretiva, de ação corretiva, para que os objetivos sejam alcançados. Muitas vezes o negócio não está funcionando direito, então vai precisar dar uma correção no processo para poder voltar à linha. É a verificação se tudo está transcorrendo conforme planejado, organizado e dirigido. Então, é a última função administrativa, subprocesso do processo administrativo. Então, é quando eu vou verificar se está tudo funcionando direitinho, se os recursos estão sendo consumidos direitinho, está gerando o produto certinho, para poder dar o aval de que está tudo bem. Se não, eu vou ter que fazer correções, feedback e correções dentro dos processos anteriores, ou no planejamento, ou na organização, ou na direção. O controle, quando nós falamos de controle, é uma função que possui 4 fases. Essa função possui 4 fases. Estabelecimento de padrões de critérios é a primeira fase. Depois é a observação do desempenho em relação a esses padrões e critérios. Depois é a comparação do desempenho com o padrão estabelecido antes. E, finalmente, a ação corretiva. Olha aqui, essas fases. Estabelecimento de padrões, lembrando, ele é semelhante ao processo administrativo. Ele é cíclico, tá? Interativo, segue as mesmas características do processo administrativo. Ele tem como primeira fase estabelecimento de padrões. Eu vou identificar quais são os padrões que eu vou usar para comparar. Vou observar o desempenho das tarefas que estão sendo desenvolvidas, comparar com os padrões, no terceiro momento, comparar com os padrões, com o padrão ou com os padrões, e, finalmente, fazer correções havendo necessidade. E aí eu volto novamente, é cíclico, ó. Eu vou voltar a estabelecer novos padrões,
faço nova verificação, comparo novamente e corrijo sendo necessário, e vou lá e faço de novo. Então, ele é cíclico o processo. Essas são as fases do processo do controle. E, mais uma vez, eu reitero a vocês que vocês vão estudar com mais detalhes isso aqui. Isso aqui não vai ficar só nessa forma muito básica, não. E aqui nós temos exemplos desses tipos de fases. Em cada uma dessas fases, que acontece. Por exemplo, são exemplos dos tipos de padrões. O padrão de, não, melhor, esse tipo de padrões aqui na primeira fase, os tipos de padrões que são utilizados como parâmetros. Padrões de quantidade, padrões de qualidade, padrões de tempo, padrões de custo. Né? Os tipos de padrões que são gerados lá, quantidade, qualidade, tempo e custo. Então, nós temos padrões de quantidade, volume de produção, nível de estoque, número de horas trabalhadas, volume de vendas. Padrões de qualidade, controle de qualidade, do produto, do processo, especificações do produto, controle da matéria-prima, controle de qualidade da matéria-prima. Padrões de tempo, o tempo padrão de produção, o tempo médio de estocagem, padrão de rendimento, tempo médio de atendimento, e padrões de custo, custo de produção, custo de estocagem, custo padrão e custo médio de financiamento. São alguns exemplos. Há uma variedade maior de padrões que são usados para estabelecer como padrões, para comparar com as atividades que são desenvolvidas e fazer as correções havendo necessidade. Os tipos de controle são semelhantes ao do planejamento. Então, nós temos controle para todos os níveis. Eu tenho controles estratégicos para as atividades que são desenvolvidas ali no nível estratégico, né, para comparar com as atividades estratégicas. Eu tenho controles táticos para as unidades organizacionais, né, para os departamentos, que são utilizados dentro dos departamentos, e tem controles operacionais que são usados no nível operacional, no nível das atividades, tá? O desenvolvimento das atividades. Então, eu tenho controle também, semelhante ao planejamento, em todos os níveis. Então, essa aí é o que eu queria trazer para vocês sobre processo administrativo. Vou deixar bem aqui na tela, fica mais fácil da gente fazer uma verificação dessa tela aqui. Pronto. Esse é o nosso processo administrativo. Abro agora para a participação de vocês. Alguma dúvida? Vamos lá. Gostaria que vocês tirassem dúvidas. Logo em seguida, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Alguma coisa que passei muito rápido, que não houve entendimento, gostaria que vocês interagissem comigo. Vamos lá. Interações? Professor, ficou só uma dúvida aqui nesse planejamento tático, tá? Preciso dar uma frisada um pouquinho melhor para a gente. Vamos lá, Nildo. Planejamento tático. Muito bem. Aqui. Planejamento tático. Olha aqui. Planejamento estratégico, planejamento tático. O que acontece? Vou trazer essa figura bem daqui que vai ajudar a compreender. Aqui, ó, no nível intermediário da organização, aqui nós temos, aqui nesse nível intermediário, nós temos os departamentos. Aqui é dividido em departamentos. Departamento de RH, departamento financeiro, departamento de contabilidade, departamento de produção, e assim vai, conforme a quantidade de departamentos que forem necessários para a empresa trabalhar. Dentro de cada departamento desse, eu preciso fazer um planejamento específico para aquele departamento. Então, é gerado um planejamento geral aqui, é gerado um planejamento geral, que é chamado de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico vai gerar o plano estratégico, que é o resultado do planejamento, e aí vai ser lançado para cada departamento aqui, ó. Para cada departamento, produção, financeiro, marketing, recursos humanos. Cada departamento, eu vou mandar para o gerente lá, ó, isso aqui é o plano geral, é o plano estratégico da empresa. É para chegar em 10 anos, nós queremos isso. Nós queremos estar nessa situação, dessa forma, em 10 anos.
Agora, vocês vão ter que desenvolver dentro das suas áreas, o planejamento dentro das suas áreas, para que a gente alcance esse plano estratégico. Então, aí o gerente de produção vai pegar o plano estratégico e vai esmiuçar e transformar, ele vai chamar a equipe dele de produção, vai chamar a equipe gerencial dele de produção, e vão, a partir do plano estratégico, vão fazer o planejamento tático do setor, para gerar o plano tático de produção. Vai gerar o plano tático de produção. Mesma coisa vai fazer o gerente financeiro, vai fazer o gerente de marketing, vai fazer o gerente de RH. Entendido? Deu para compreender. Ah, ótimo. Mais alguma dúvida? Alguém? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar e eu quero que vocês participem comigo. Vou perguntar e vocês vão me ajudar. Vou deixar essa tela aqui para ajudar. O que é, alguém, diga para mim, o que é processo administrativo? De uma forma bem simples, o que é processo administrativo? É o planejamento, a organização e o controle da direção? Sim, mas é o planejamento, organização, direção e controle, certo. Mas é o conjunto, né? Não é isso? Vamos lá. Só para fixar. Processo administrativo é o conjunto das funções administrativas. Chamamos de conjunto, né? Com vários elementos que compõem esse processo. Quais são os elementos que compõem esse processo? Quais são os elementos que compõem o processo administrativo? Planejamento, controle, direção, organização e resultado. Não, vamos lá. Os componentes do processo administrativo são sempre na ordem, não mudem a ordem, tá? Quando falar tem que ser na ordem. Os componentes de um processo administrativo são planejamento, organização, direção e controle, tá? PODC. Não esqueçam isso nunca. Quando eu falo em processo administrativo, é o conjunto das funções administrativas. Conjunto das funções administrativas. Planejamento, organização, direção, controle. Certo? Isso aqui não. Isso aqui não. Tá? Processo administrativo. O que é o processo administrativo? Me ajude aí. O que é o processo administrativo? Gente, me ajude aí. É a forma objetiva, objetivos e o que, não tô entendendo. Não. O que é o conjunto das processo funções. administrativo? Isso! Conjunto das funções. Mas quais funções? Matemáticas? Geométricas? Não, as funções administrativas, que no caso são o planejamento, a organização, a direção e o controle. É isso que eu quero ouvir de vocês, exatamente isso. Processo administrativo é o conjunto das funções administrativas. Funções administrativas, que são planejamento, organização, direção e controle. É exatamente isso que eu quero ouvir. Certo? Deu para entender o que é processo administrativo? Aí vem alguém e pergunta lá para você. Me diz uma coisa. Deixa eu pedir para alguém aqui. Aí eu vou perguntar para Samara. Cadê Samara? Liga teu microfone aí, Samara. Quero te ouvir, só de mal. Ou será que ela só deixou ligado? Samara, rapaz, tu não me engana, tu não me enrola. Pai, Samara tá me enrolando. Ela deixou só lá ligado lá para ver que ela tá presente, rapaz. Que coisa. E teve gente que já saiu para não ser perguntado. Professor. Tá Deixa certo. eu lhe falar. Diga, é porque a internet
A internet tá oscilando aqui. Ah, eu sabia, tinha que confiar em você. O que eu tinha precisava da prova. Mas, Mas Samara, eu tô ligada aqui, é porque eu tô meio que. Assim, tem hora que eu saio, porque eu tô aqui no comércio que eu Ah, moro. tá, entendi, meu Aí eu, amor. para não ficar assim por fora das suas aulas, porque você sabe, né? Tá, claro, Que eu claro, uso claro. demais. E aí eu fico assim meio que perdida quando eu entro de novo para me tentar voltar ao raciocínio, foge, vai. Olha a tela, Samara, olha. Na tela tu vai me ajudar. Tá olhando a telinha aí direitinho? Ah, sim. Tá? Então tu vai me ajudar aí, sim. Me diz aí. Uma função função administrativa presente no processo administrativo. Uma função administrativa presente no processo administrativo. Uma função? Administrativa que está presente no processo administrativo. Samara. Fiquei perdida agora, professor. Tô lhe dizendo. Olha só, tá, então eu vou te ajudar, Então, vou te me ajude ajudar. aí. Tá parecendo que nem escolhendo o professor Raimundo. Eu vou te ajudar, olha. Processo administrativo é o conjunto dessas funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle, certo? Uhum. Então me diga, uma função administrativa presente no processo administrativo. Uma função administrativa presente no processo administrativo. Responde aí, Anne. Peraí, acabei de te dar a resposta e tu tá com a Tá, cabeça professor, onde? porque eu tô. Pois é. Olha, tu presta Ai, atenção. professor. É muito fácil a resposta. É muito fácil. Eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma chance. Olha lá. Processo administrativo é composto pelas funções administrativas, planejamento, organização, direção, controle. Ouviu o que eu disse? Tô vendo. Tá, então agora me responda. Me diga uma função administrativa que está presente no processo administrativo. Diretores? É? Gente, ninguém ri, ninguém ri. Eu Ai, não aceito que professor. vocês riam da resposta de Ei, Samara. manda alguém aí que tem Tá, aí alguém disponível. dá uma resposta aí para Alguém pode me Samara? ajudar? Alguém ajuda a Samara? Planejamento. Pronto. Outra função administrativa. Organização. Outra. Eita, professor, tô voando. Aí a Direção. resposta bem na minha. Outra. Controle. Pronto. Então, essas são as funções. Chamamos de função administrativa que compõe esse chato aqui chamado processo administrativo. Não é o chato do professor, é o chato do processo administrativo. É. Professor, você ele vai não é evoluir, chato, não. Samara, eu sei, eu sei. Eu vou criar um administrador em você. Vou criar, vou gerar um Com administrador. certeza. Aqui como aluno. Sim, então Tô vamos lá, vendo. deixa eu pedir para outra pessoa. Anne tá doida para falar, Anne. Anne, me responde, Anne. Qual é a primeira função administrativa dentro do processo administrativo? Planejamento. Perfeito. E sobre planejamento, me ajude, Anne, para você tirar uma nota melhor Ah, ainda. calma aí, professor, que agora que eu entrei aqui, eu estava fazendo outras coisas, mas pode falar. Pô, você já começou bem, agora você vai fechar com chave de não ouro. acredito que eu erre. Pode falar. Não vai errar, não, vai acertar. Dentro do planejamento, quais os tipos de planejamento que a gente tem conforme os níveis organizacionais? Planejamento conforme os níveis organizacionais? O nível, ao meu ver... Os tipos de planejamento, quais são? Ao meu ver, planejamento estratégico. Sim. Tá indo planejamento bem. em termos de... tá mas bem. eu não sei se eu vou acertar. Não, mas tá indo bem. Tudo bem. Planejamento em termos de treinamento para os colaboradores. Não, tá indo tão bem. Não! Eu tô falando que agora que eu entrei. Planejamento estratégico. No nível de baixo, no nível intermediário, nós temos o planejamento o quê? Intermediário. No nível intermediário, nós temos o planejamento... deixa eu ajudar aqui. No nível intermediário, nós temos o planejamento...
Está na tela. Operacional. Não, planejamento estratégico. Tático e O planejamento operacional. tático e o planejamento operacional. Muito É porque eu bem. entrei agora, professor. Não, Eu mas você estava fazendo já outra foi atividade muito aqui. bem. Parabéns, muito bem mesmo. Elviane, você está Oi. aí. Opa, Elviane, Tá, me é diga. outra. Elviane agora. Não, Anne, calma. Eu sei que Anne, olha, Anne se empolgou agora. Anne se empolgou. Se empolgou. Mas eu vou puxar a Anne só no final de novo. Vixe, Maria! Então, Elviane, me diga, Elviane, quando eu falo de controle, quais os tipos de controle que eu posso ter na organização também? Quais os tipos de controle na organização? Joguei lá para o final, só de mal. Quais são os tipos de controle, Elviane, que nós temos na organização? É semelhante ao planejamento, à distribuição do planejamento. Controle. Tu tá na tela? Tu tá olhando para a tela? Estratégico, Controle tático e operacional. muito bem, Elviane. Parabéns. Muito bom. Gostei muito mesmo. Perfeito. Excelente. Eu quero perguntar para a Lília. Lília, abre teu microfone. Deixa eu te ouvir também. Oi, Oi, Lília. Boa noite. boa noite. A nível de organização, Lília, me ajuda lá. A nível de organização, nós temos duas estruturas organizacionais. Quais são essas duas estruturas organizacionais? A nível de organização, nós temos duas estruturas organizacionais. Quais são essas duas estruturas organizacionais? Estrutura formal e informal. Nossa, muito bom, rapaz. Olha, só tenho meninas fantásticas, cara. Quem disser o contrário, eu brigo é feio, de facão. As minhas meninas são super inteligentes. Olha só, matou certinho. Nós temos a estrutura informal e a estrutura formal. Como é que nós chamamos ainda, Lília? Como é que nós chamamos dentro da organização a finalização da organização da empresa? O que é concebido no final da organização da empresa? Não entendi. O que é que nós obtemos quando nós organizamos toda a empresa? Uma estrutura organizacional. Perfeito, que ela é representada no formato de... Organograma. Muito bom. Rapaz, você tem estudado, não tem? Rapaz, Que nada, a gente tá vê... perguntando isso. E nada, eu sei, você é uma menina estudiosa, já tem lido meu material antes de eu perguntar. Muito bom. É, né? É sim. José Guilherme, tu tá aí? José Guilherme. Cadê o Guilherme? Guilherme, tu não só conectou não, né, Guilherme? E foi fazer outras coisas. Cadê o Guilherme? Quero perguntar para o Guilherme. Guilherme, você está presente? Cadê o Guilherme? Não? Então deixa eu perguntar para outra pessoa. Carla? Olá, Carla. Oi, boa noite. Minha líder. Hum, Carla, me ajude aqui, Carla. Dentro da direção, eu tenho duas formas de dirigir o grupo de trabalho. Eu tenho três, na verdade, formas de dirigir o grupo de trabalho. A direção corresponde a direcionar o grupo de trabalho. Quais são os tipos, os modelos o perfil de comportamento dos profissionais que eu preciso trabalhar dentro da organização? teoria X, teoria Y e teoria Z? Muito bom, perfeito. Qual a diferença entre comportamento X e Y?
O comportamento X é aquela pessoa que, na verdade, espera ser mandado. Isso, perfeito. E o comportamento Y é quando ele tem a iniciativa de fazer as coisas. Muito bom. Rapaz, você é fantástica, Carla. Muito bom. E a teoria Z? Como é que funciona? Agora, a teoria Z, eu não sei falar muito bem, porque essa foi a primeira aula sobre a teoria Z, professor. Então ótimo. Então, isso me ajuda mesmo a enfatizar para todos sobre a teoria Z. É muito fácil a teoria Z. O Xi, quando ele fala da teoria Z, ele diz que o comportamento, ele previu que o comportamento do pessoal, dos funcionários, é principalmente aquele tipo que quer desenvolver dentro da própria empresa. Ele quer crescer dentro da própria empresa. Aquele perfil que quer fazer carreira dentro da empresa, quer permanecer por muito tempo dentro da organização. Ele está lá e ele quer evoluir em um plano de carreira da organização. Ele quer se aposentar dentro da empresa. É como se ele tivesse um certo tipo de ambição? Exatamente. Ambição interna, tá? Então, ele tem ambição interna. Não tem ambição, por exemplo, de empreender um negócio próprio e tal, mas uma ambição interna que ele vai buscar em plano interno de carreira o seu desenvolvimento. É aquele que quer se aposentar pelaquela empresa. Quer se aposentar para aquela empresa. Então, esse é o modelo Z, né, de comportamento Z, baseado na teoria Z de Xi. Seria basicamente a diferença entre as teorias X, Y, Z? XY de Douglas MacGregor e Z de Xi. X, comandado, subordinado. Y, empreendedor, inovador. Ele gosta de mostrar novidade. Ele gosta de ser criativo, ele gosta de empreender, inovar dentro da empresa. Z é ambicioso. Desenvolvimento de carreira. Então, esse é o perfil básico entre esses três tipos de comportamento, que o profissional de administração vai dirigir, vai liderar, vai gerenciar, vai chefiar. Isso dentro da sobre direção. Aquela última aula que era essa teoria XY é a mesma teoria dos dois fatores, não é isso? Não. Olha, Douglas MacGregor. Me enganei. Isso, Douglas MacGregor desenvolveu a teoria X e Y. Os dois fatores foram desenvolvidos por os dois fatores de... Agora me deu um branco. Vamos lembrar aqui. Teoria dos dois fatores de Herzberg. Quem desenvolveu os dois fatores foi William Herzberg. Esse aqui é MacGregor, teoria X e Y. Ainda teve lá, se a gente lembrar das teorias motivacionais, ainda teve lá a de Maslow, a hierarquia das necessidades, ainda teve a teoria da decisão, teoria da decisão de Simon, que foram as teorias do comportamento. Então, aqui a gente abordou a teoria X, Y e Z, Douglas MacGregor e de William Walsh. Só mais umas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Deixa eu ver, quem ainda não me respondeu pergunta aqui, está presente. A Juliana. Oi, Juliana, boa noite. Olá, Juliana, boa noite. Juliana, oi. Você pode abrir o microfone, Juliana. Vou até abrir para você. Cadê? Abrir o seu microfone aí para a gente... Fale comigo, abre o seu microfone. Está funcionando o seu microfone? Tá ótimo. Que bom, Juliana. Oi, boa noite. Oi, eu não boa sei noite. mexer ainda. Está aprendendo. Vamos lá. Juliana, me diga aí, rapidinho. Aqui, olha, eu quero que você fale comigo sobre... Espera aí, que eu tô... Planejamento. Pode falar. Planejamento. São 4 tipos de planos que são gerados a nível operacionais. Como se chama o plano que é gerado a nível operacional? Que ele é vinculado ao tempo de execução das atividades. É o cronograma, né?
Perfeito, muito bom. E aquele plano que é gerado, plano operacional, sobre os custos que vai desenvolver tal operação? O orçamento. Muito bom. E aquele plano operacional que tem a ver com o comportamento das pessoas no desenvolvimento das atividades? Regras e normas. E o plano que tem a ver com a definição dos passos do desenvolvimento daquela atividade? Os fluxogramas. Rapaz, olha, por isso que é muito fácil a gente trabalhar com gente inteligente. Tudo é muito fácil. Muito bom, Obrigada. Juliana. Perfeito. Parabéns. Aceito. E agora o Guilherme... Não, vou falar com o Enildo. O Enildo já falou comigo também, mas eu quero chamá-lo aqui para participar também. Vai lá, Enildo. Quero te ouvir. Cadê você? Enildo... Você está presente? Enildo? Está presente? Cadê você? Enildo fugiu também, olha, só de mal. Deixou ligado lá só para a gente encontrar ele aqui. Guilherme nunca veio. Nunca voltou. Eu vou ganhar um ponto agora. Vai ganhar um ponto para mim. Um ponto aí, eu vou dar um ponto agora. Para qualquer um de vocês que estiver aqui comigo, para dizer para mim quais são as principais atribuições do administrador na direção. Quais são as principais atribuições do administrador na direção? Influenciar, comunicar, orientar, motivar e liderar. Quem disse? Carla. Carlinha, parabéns, você vai ganhar o seu ponto. Espera aí. Opa. Vou colocar bem aqui o seu pontinho. Vou colocar bem aqui o seu pontinho, Carlinha. Espera aí, rapidinho. Cadê? Tá aqui. Aqui, pronto. Tá bem aqui o seu pontinho. Olha, ponto para Carla. Obrigada. Ah, ganhou o seu pontinho. Aqui, ó. Carlinha, pontinho amarelo. Pode ser? Pode. Qualquer cor, professor. Parabéns, Carlinha. Obrigado pela sua contribuição. Obrigada. Gente, alguma dúvida no nosso material até aqui? Deu para entender direitinho o que é um processo administrativo, o que compõe o processo administrativo e um pouco das funções administrativas? Sim. Sim, deu direitinho? Então, que bom. Fico muito feliz em que vocês tenham aprendido esse conteúdo hoje. Eu espero que a gente, quando perguntar mais à frente, vocês tenham mais facilidade para responder. Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, alguém que gostaria de fazer alguma ponderação, me dê um feedback de vocês aí sobre a aula de hoje, para a gente concluir. Alguém pode dar o Professor, feedback? eu queria só que o senhor mostrasse para mim os 3 primeiros slides, só para eu tirar o print aqui, para me copiar esse aqui. Material, meu amor, esse material ele vai estar disponível para vocês no grupo e no AVA. Ah, então tá bom. E o vídeo, esse vídeo da nossa está sendo gravado, eu vou colocar no YouTube e mando o link para vocês também. Tá ok, então, obrigado. Tá? Então, você vai ter esse material todo completo, todos vocês vão ter. Tá certinho? Tranquilo? Tá bom. Eu gostaria do feedback de alguns de vocês aí, para a gente poder finalizar o nosso conteúdo. Como é que foi a aula de hoje? Satisfação? Ótima. Obrigado, Deu Tamara. para a gente entender também sobre as formas de planejamento e é uma coisa que a gente vai levar para sempre. Ah, ótimo. É porque tem que fixar mesmo. Isso aqui é o básico do básico para os administradores de qualquer área. Se vocês são de RH, dentro do RH, vocês vão ter que desenvolver essas operações administrativas. Tá? No RH, vocês vão fazer isso. Por exemplo, dentro do RH, planejar o recurso humano que vai precisar dentro da empresa. Vai precisar recrutar? Vai precisar selecionar? Vai precisar capacitar? Tudo isso é no planejamento. Uma vez que definiu o planejamento do que vai precisar dentro do RH, você vai ter que organizar as pessoas ali, organizar os recursos, organizar os materiais, para poder as pessoas trabalharem.
Então, cabe a vocês fazer toda essa organização da gestão, da administração dessas pessoas. E depois que vocês organizarem isso aí, vocês vão ter que fazê-las trabalharem, desenvolver suas atividades. Vocês vão ter que liderar elas, essas pessoas. Vocês vão ter que motivar, vocês vão ter que orientá-las, coordená-las. E, finalmente, vocês vão ter que estar agindo com um processo de avaliação, de acompanhamento, de análise de desempenho, para saber como é que está o desempenho de cada um dentro das suas atividades. Isso vocês vão ter que fazer constantemente. Esse ciclo é constante, são atividades presentes, que vocês vão estar desenvolvendo constantemente dentro do trabalho de vocês como gestoras de RH. Certinho? Certinho. Alguma dúvida mais? Alguém gostaria de colocar mais um apontamento para a gente finalizar? De satisfação, de insatisfação? Vamos lá? Alguém gostaria que alguém se manifestasse para a gente finalizar aqui? Anne, eu sei que você está querendo falar. Oi. Você gostou da aula? Gostei, professor. Só não tive muito tempo de pegar ela desde o começo, mas eu vou dar uma revisada aqui no conteúdo. Isso que é importante. Porque eu estava fazendo outra atividade aqui. É importante que você está aqui presente. Olha, tem gente que não estava fazendo nenhuma outra atividade e não está aqui conosco. Não, mas eu estava. Que bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisinha? Satisfação, insatisfação. Vou mandar esse vídeo para a minha chefa e vocês é que vão me aprovar e reprovar com ela. Tá bom, pode mandar. Se alguém não desejar fazer mais nenhuma consideração, a gente finaliza por aqui o nosso material. Logo a gente vai remarcar um novo encontro para a gente falar um pouco mais da administração dentro da nossa disciplina, tá bom? Ok. Muito obrigado a presença de vocês, pela contribuição, pela paciência. Desejo a todos uma ótima semana. Deus abençoe. E vamos que vamos. Boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Até a próxima. Amém.